as águas de Mara. Antes do povo de Deus entrar nesta localidade, foi necessário passar por um grande cerco. De um lado estava Baal-Zephon, a terra dos canibais. Atrás da nação de Israel vinha Faraó, todo o seu exército com grande fúria. E do outro lado estava Migdol, as montanhas intransponíveis. Mas à frente estava o grande mar vermelho, que é o Pairó de Deus. Ou seja, beco sem saída. Isso não é diferente dos dias de hoje. Há momentos que buscamos uma resposta para o problema e a resposta é esta: sem saída. Quantas vezes nos deparamos com cenários como este? Mas em Deus podemos obter todo o recurso. Deus permitiu que a nação ultrapassasse os limites, as barreiras que na ótica humana eram intransponíveis. O mar vermelho foi aberto, mas do outro lado o povo dançava, o povo cantava, festejava, mas não imaginava que iria vivenciar as águas amargas de Mara. 3 dias sem poder beber água, sem nada, de nenhum tipo de recurso, e quando chega lá, que vai saciar a sede, a água não conseguia preencher a escassez que havia dentro deles. Mas Moisés clamou, e o povo de Deus que só reclamava, Deus viu a misericórdia de Moisés e atendeu a necessidade que o servo dele estava ali clamando, e pediu que ele pegasse um pedaço de lenho, jogasse sobre as águas, e as águas se tornaram em águas doces. O envio do maná. Essa fase foi uma fase muito difícil. Imagina o povo andar durante dias e agora se deparar com uma situação que não tem alimento e colocar em Moisés a culpa. Moisés foi o grande precursor de tudo isso, porque ele havia voltado para o Egito e foi lá trazer o povo em direção à terra do Canaã, a terra prometida. Agora imagine crianças, idosos, muitas pessoas sem ter o que comer. Como estava o caos naquele momento? Imagine agora como estava o semblante de Moisés, vendo aquela grande multidão pedindo alimento, não ter como dar aquele alimento, repartir com todas aquelas pessoas. E Moisés simplesmente foi pedir a Deus a resposta. E durante a tarde, Deus enviou no arraial muitas codornizes, mas na parte da manhã, Deus fez cair naquele arraial muito maná. Era como uma semente de coentro, era o pão que Deus fez cair do céu, e eles começaram a juntar. Não bastava culpar Moisés por ter tirado todo aquele povo do Egito, agora eles estavam reclamando de Deus, porque eles acreditavam que tinham que exportar o máximo de alimento possível, porque eles acreditavam que se Deus fez hoje, será que ele iria fazer amanhã novamente? E decidiram estocar. Deus pegou e disse: vou ferir esse alimento com fome. No outro dia, não tinha mais o maná que eles tinham juntado. Deus fez cair maná novamente, para ensinar que Ele é Deus que cuida do hoje e Deus também que cuida do amanhã. As águas de Refidim, entre Elim e Refidim, existe um Sinai. É importante destacar que o povo de Israel, quando chega em Elim, se deparam com 12 fontes de água e 70 palmeiras, um local propício para quem quer ter um descanso. E é nesse momento que eles também começam a reclamar. Mas reclamar do quê? Estão em lugar de descanso. Porque quando saem de Elim para
vai em direção a Refidim, eles se deparam com um lugar que não tinha água. E é nesse ínterim de tempo que eles começam a discutir e entrar em conflito. E aquele lugar, que era um lugar de descanso, passou também a ser chamado de Massá, que significa desespero, ou Meribá, que significa conflito. E é importante que o Êxodo destaca no seu capítulo 17, verso 7, Moisés, ele faz um destaque especial. Deus, ele viu quando o seu próprio povo começou a dizer: está Deus entre nós ou não está? Por conta dos conflitos, por conta do desespero, por conta da escassez de água, mas eles não estavam no lugar de descanso. Isso é muito importante prestarmos atenção, porque no meio do descanso também podemos nos deparar com situações que a nossa mente fragilizada pode entrar em conflito e nos fazer pensar: será que Deus está conosco ou não está? Em meio às situações adversas da vida, precisamos manter os olhos fixos em Deus. Uma honra transformada em vergonha. Imagine o desperdício que foi o investimento feito nesses homens que eram intitulados como os espias. É importante destacar que aquelas pessoas colocaram, depositaram na mão desses homens os seus sonhos, os seus objetivos. A razão maior de viver estava na mão daqueles homens. Imagine agora eles saindo do arraial, as pessoas cantando, dançando, porque acreditavam que iriam obter uma resposta positiva, mas o que obtiveram foi uma resposta desesperadora. Eles foram e quando entraram naquela terra, eles passaram cerca de 40 dias, isso de forma estratégica, sem ser visto, andando, correndo perigo, para obter o máximo de informação possível, para quando retornarem, falar tudo que viram. Porém, aqueles homens viram muita coisa. E quando voltaram, o relatório foi um relatório negativo, entristeceu todo mundo. E o pior de tudo, eles influenciaram negativamente o povo. Não bastava ver, agora estavam influenciando toda uma geração para desacreditar do projeto, daquilo que Deus havia estabelecido. Deus deu uma ordem para que eles fossem apenas observar e trazer o relatório de tudo aquilo que Deus disse que estavam fazendo. Mas Deus não disse que eles estariam isentos do perigo. Existia o perigo, mas no perigo, Deus nunca iria desampará-los. Quando príncipes se veem como insetos, imagine a situação semblante daqueles homens. Eram homens de destaque no meio daquele povo, daquela grande multidão. E após todo aquele relatório, a sua conduta, as atribuições que eles deram, as informações, fez com que eles observassem para eles mesmos e se reduzissem a nada. Como é triste ver pessoas que começam bem a caminhada e terminam a caminhada totalmente diferente daquilo que Deus quer que estejamos. Começar o percurso de uma forma e concluir o percurso de outra forma, de uma outra maneira, contrariedade de ideias, inversões de valores, se colocar contrário àquilo que antes
era algo certo, convicto em sua mente, e agora tornou-se algo oscilante. Isso foi o que aconteceu. Esses homens, eles se colocaram numa situação deplorável, menos Josué e Caleb, que se colocaram de pé, se levantaram e fizeram a diferença no seu tempo. Desqualificando aquilo que Deus disse que era bom. É importante ressaltar isso porque no meio do percurso Deus nos dá uma trajetória, Deus nos dá um mapa e a gente sabe como se comportar diante destas oscilações. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente está mal, mas existe um percurso a ser percorrido e é isso que acontece. Quando pessoas vêm influenciando negativamente, infamando com toda a sorte de palavras contrárias, como fizeram esses espias, infamando a terra com palavras ruins, com sutilezas, há uma ação diabólica terrível. Há 3 ações diabólicas que acontecem nesse momento. A primeira é fazer pensar que somos inúteis, ao ponto de a gente querer retrair, parar e dizer não vale a pena. Isso é uma ação diabólica. Há uma outra ação que é se colocar numa situação redutível, você não ser capaz. Um atraso de 40 anos, quando a promessa de Deus é mudada. Deus não muda uma promessa de uma hora para outra. É necessário que algo venha a causar essa ruptura. E por vezes o que acontece é uma quebra de princípio, de valores. Às vezes querendo estender em um curto prazo, apressar em um prazo que não convém. E isso tem tirado o sono de muita gente. Deus fez a promessa, vai tirar o povo da escravidão, vai colocar o povo em uma terra de descanso, que mana leite e mel, que vai produzir bons frutos. A promessa está aí. Mas no processo, o que foi que aconteceu? Só reclamação. Reclamar não vai adiantar a mudança. O que vai mudar é você tirar os olhos das reclamações e colocar na confiança em Deus, se esforçando, buscando melhorar a situação. Deus não queria que aquelas pessoas morressem no deserto. Deus conduziu eles para o deserto para livrar de um combate contra os filisteus. Eles não estavam prontos para aquele tipo de combate. Quando Deus vê que não estamos prontos para enfrentar um combate contra um gigante, Deus cria uma rota. Naum, em seu livro 3, diz que Deus tem um caminho no meio da tempestade e da tormenta. E foi um caminho que Deus traçou para a nação de Israel. E qual era o caminho? Perseverar em um lugar inóspito, em um lugar de escassez, mas em um lugar que estava repousando a mão do Todo-Poderoso. Tentar a Deus é pecado. Neste processo tiveram 2 experiências marcantes sobre a vida dos israelitas. A primeira experiência foi a libertação do cativeiro ali no Egito. Muita coisa aconteceu lá para que eles fossem libertos.
A segunda ocasião seria a entrada na terra prometida. Não entrariam de qualquer forma. Existem ali muitas ações que deveriam ocorrer durante a trajetória. Olhar para as promessas, não se desesperar diante da escassez, continuar acreditando, mesmo quando o cenário dizia que não era o lugar certo para estar, não era um lugar propício para estar, mas durante todo o processo vamos observando murmuração atrás de murmuração e desconfiança e até querer contender contra a liderança ali que foi estabelecido. E é nesse momento que entra a porta chamada tentação. Toda tentação é uma abertura para um precipício. De precipício em precipício não se consegue voltar para onde deveria estar. A porta da tentação impede que muitos entrem na terra prometida, nas bênçãos que Deus quer reservar para nós. Uma coisa eu destaco: os hebreus que influenciaram negativamente, neste caso os espias, e os demais que copiaram, que se deixaram levar, perderam a bênção de entrar na terra prometida. Não se deixe ser levado. Ah, mas alguém erra, mas esse alguém não é você. Mesmo que seja do mesmo parentesco de sua família, alguém próximo, se você vê errando, você não pode copiar. Você é um ser único, e por ser um ser único, você é responsável pelas suas ações e pelas suas atitudes. E são essas atitudes que vão te conduzir ao lugar que Deus quer. Vale a pena desagradar a Deus? Com certeza a resposta é não. Se observarmos de forma minuciosa todo o percurso dos hebreus durante todo o processo que deveriam manter as suas expectativas em Deus, iremos observar muitas ocorrências que desagradaram a Deus, e isso foi o ponto final para muitas coisas. Eles edificaram para eles um bezerro de ouro, e Deus, lá de cima, quando estava ali com Moisés, no cume do Monte Horebe, ou Monte Sinai, Deus disse: Moisés, olha o que o teu povo está fazendo. Observe a palavra, não foi o meu povo. Deus transferiu para Moisés: o povo agora é teu, Moisés. Olha o que eles estão fazendo. É como se Deus quisesse dizer: eu abro mão deles, eu só não abro mão de você, Moisés. Aí Moisés olha, e Moisés volta novamente, e Moisés pede para que Deus tivesse misericórdia do povo. Moisés disse: Deus, se não for com este povo, se não tiveres de misericórdia, pode riscar o meu nome no livro da vida. Esta situação para Deus foi algo que comoveu-se dentro de si, e Deus decidiu atender o pedido do seu servo Moisés. Mais adiante iremos observar que Moisés também faz outro pedido: Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, sair do lugar que estamos. E Deus disse a Moisés: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Toda vez que desagradamos a Deus fazendo qualquer coisa, a primeira coisa que sentimos é uma sensação de Deus não está gostando disso. Você sente quando você está fazendo algo de errado. O Espírito Santo lhe orienta: isso é errado. Então, a partir de hoje, busque agradar a Deus. Chegamos na parte final. Aprendemos um pouco de tudo. Aprendemos a não desagradar a Deus. Aprendemos a esperar em Deus, porque Deus agiu por intermédio
do maná que ele enviou, as águas amargas que ele transformou em águas doces, uma honra que foi transformada em vergonha por conta de atitudes de pessoas que não se colocaram onde deveriam estar, sobre tentação. Aprendemos muita coisa durante toda essa jornada de estudos. É importante destacar que todo o vídeo completo estará publicado no Instagram por partes e também no YouTube de forma única para a absorção do conteúdo, para que possamos entender que em meio a todo o processo não devemos desafiar Deus no deserto que estamos passando, seja ele duradouro ou seja ele de forma rápida. Mas de uma coisa é certa, independente do deserto que você esteja vivenciando na sua vida, mantenha os olhos fixos em Deus.